você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa esportivo da hora do almoço da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos até meio-dia, com tudo que rola no mundo esportivo para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em Novo Horizonte, Ponte Preta e Novo Horizontino ficam no empate por 1-1. Pelo primeiro duelo da final da Série 2. Gé marcou para Macaca e chegou ao seu 10º gol na competição. Pablo Diego, expulso ontem, desfalca a Ponte no duelo de sábado. Leonaldi, com dores no tornozelo, e Júnior Tavares, com desgaste físico, são dúvidas. Ingressos para a final estão esgotados. Jamerson é aguardado no Couto Pereira para a realização de exames e concretizar a negociação com Curitiba. Que novela, hein? Meu Deus. Já o Meia Regis espera o aval do clube paranaense para fechar com o Guarani. A BC entra na disputa por Tony Anderson, meia do Red Bull Bragantino. Volante Lucas Araújo e atacante Lucas Silva foram apresentados na manhã de hoje. Com o time reserva, Palmeiras perde para o Bolívar por 3-1 na altitude de La Paz. Flaco Lopes abriu o placar para o Verdão. Hérvias, Bejano e Uzeda viraram para a equipe boliviana. Verdão agora se prepara para a grande decisão do Campeonato Paulista contra o Água Santa. Libertadores, Flamengo é surpreendido no Equador e é derrotado pelo Aucas de virada por 2-1. Com dois gols de Cano, Fluminense vence o Sporting Cristal por 3-1 fora de casa. Único time brasileiro com vitória nesta primeira rodada até agora. Sul-Americana, América Mineiro vence o Peñarol por 4-1 e Fortaleza derrota o Palestino por 4-0. São Paulo e Bragantino estreiam hoje na Copa Sul-Americana. Tricolor enfrenta o Tigres na Argentina às 21 horas. O Massa Bruta viaja ao Paraguai para enfrentar o Taquari, também às 21 horas. Corinthians dá o pontapé inicial na Libertadores hoje, 7 horas, contra o Liverpool do Uruguai. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Tô esperando a sua mensagem, mande pra cá, 971021493, mensagem de texto. Daqui a pouquinho eu leio a sua mensagem aqui no ar da Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Novo Horizontino e Ponte Preta, jogo realizado ontem à noite em Novo Horizonte, duelo de ida da grande decisão da Série 2. O Novo Horizontino com George, William Lepo, depois Raul Prata, Renato, depois César Martins, Adriano e Heverson, Giovanni, Rômulo e Mardon, depois Brian Rabelo, Ailon, Renan, Léo Tocantins, depois Bruno Costa e Ronaldo, a equipe do técnico Eduardo Batista. Já a ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares, depois Sergian Carlos, Felipe Amaral, Leonaldo, depois Felipinho, Matheus de Jesus, depois Cássio, Gabriel e Elvis, depois Ramon Carvalho, Pablo, Diego e Gé, depois Eliel, a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Os gols do jogo: o Novo Horizontino saiu na frente aos 44 minutos do primeiro tempo com Rômulo e ainda no primeiro tempo Gé, aos 48 minutos, empatou para Macaca. Arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro de vídeo foi Thiago Duarte Peixoto. Cartões amarelos: Fábio Sanches e Elvis na ponte e Pablo Diego, que recebeu o vermelho. E para o Novo Horizontino, o técnico Eduardo Batista, Raul Prata e também Heverson. Esta ficha técnica de 1 para o Novo Horizontino, 1 para Ponte Preta. Primeiro jogo da decisão da Série 2. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. O Grupo Positec vai presentear você com uma furadeira Uesco. Sensacional, hein? Ela é Impacto Drill, vale a pena. Ouvintes do esporte da Rádio Bandeirantes e telespectadores dos donos da bola da Band Mais TV vão concorrer. E para concorrer é fácil. Basta você entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, marcar uma pessoa nos comentários. Pode comentar quantas vezes quiser, mas apenas um amigo por comentário. Precisa seguir a Rádio Bandeirantes no @Rádio Bandeirantes Campinas e também seguir a Uesco no @Uesco_Brasil no Instagram. Atenção,
Tem regulamento para você conferir. Entra lá no perfil da Rádio Bandeirantes no Instagram. Será um ganhador e o resultado será divulgado na segunda-feira, dia 10 de abril, na programação esportiva da Rádio Bandeirantes Campinas e também nos Donos da Bola da Band Mais TV. Não vale marcar famosos, contas fake e também contas comerciais, ok? O vencedor deve buscar ou deverá buscar o prêmio aqui na Band Campinas, mas antes o pessoal da produção vai entrar em contato com você, com o ganhador. Tá bom, gente? Participe, vale muito a pena. Vamos atender aqui meu caro Leandro, Renato, Capucci, os nossos clientes. Bom dia, CH. Será que o último jogo do Hélio nesse sábado? Interrogação, Edivaldo. Eu fiz outro dia em off essa pergunta por Batistão, ele acha que não. Eu tô com eu não tenho nenhuma informação, tá, gente? Não tenho nenhuma informação, mas espero que ele continue, tá, gente? Que tá fazendo um bom trabalho. Se a Ponte jogar na Série B com essa vontade, com essa disciplina, o acesso não posso afirmar, mas o rebaixamento passará muito longe. Marcelo Pimentel, obrigado, Marcelo. Você é muito gentil sempre comigo. CH, arbitragem tendenciosa para o time da casa, não dava cartão para ele, só para a Ponte. Quanto à expulsão, nada a reclamar. Abraços, Carlão. Bom dia, essa é a rádio de Campinas mais ouvida. Muito obrigado, mas manda seu nome aqui, cara. Isso é verdade mesmo. As pesquisas apontam uma larga vantagem do segundo lugar. Bom dia, CH. Pelas circunstâncias da partida, grande resultado para a Ponte, é verdade. Vamos rumo ao título majestoso. Agora, na segunda-feira, rescisão de contrato imediato do Pablo Diego. Irresponsável, Edilson. Rescisão não, mas que ele foi irresponsável, foi. Bom dia, CH. Darley ontem... Um abraço, Darley. Ontem vi torcedores defendendo o Pablo nos grupos falando que o VAR errou. Fui criticar a ação e fui chamado de corneta. É por causa de torcedores como estes que aceitam tudo, que a Ponte não vai pra frente. Abraços. São opiniões, e as opiniões... Eu respeito todas as opiniões, desde que respeitem a minha. CH, aqui o Aldoliz, do Parque Industrial. Rodriguinho do Cuiabá, não é uma boa pro Guarani? Tem que ver o salário. Precisa ver se cabe no bolso e no interesse do Guarani, né, Aldoliz? Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é uma notícia pro Batistão. Precisamos dar ao Pablo Diego por ser tão burro. Vai tomar um gancho enorme, Alexandre. Corre risco. Faltou inteligência realmente para ele. Um abraço, Wagner. Parabéns à Ponte pela superação de ontem. Deixo um conselho ao Pablo Diego. Agradeça, mas agradeça muito ao time e ao Gé. O seu desequilíbrio de ontem quase colocou tudo a perder. Estou 100% fechado com você, Wagner. Mas o time se superou, foi um grande resultado e vamos seguir em frente. Hora certa? Pois não, eu confirmo para você. 11h43 agora. É hora do Bugre da Band. Nós temos dois convidados, né? Que foram apresentados hoje. Vamos ver por onde, Leandro Renato, a gente conversa ou começa. Temos aqui que olhar efetivamente a nossa escala, o nosso espelho do programa, tá certo? Então vamos a ele. Vamos começar com o Lucas Araújo, pode ser? O volante Lucas Araújo tá falando, enfim, entre outras coisas, a gente separou um pedaço da entrevista dele que ele fala das suas características. Eu busco ter um equilíbrio, né? Mas tem uma boa marcação. Sou um volante que gosto de pisar muito próximo da área para dar um passe, uma assistência, chutar no gol. Marco bem também. Com certeza vou poder contribuir para a temporada. Poucas palavras e objetivo. Outro que foi apresentado hoje foi o Lucas Silva, que comenta sobre a sua passagem pelo futebol português e a sua volta ao Brasil. Tive uma temporada muito boa em Portugal, né? Os números bons. E houve uma possibilidade no momento de eu voltar para o Brasil e eu via como uma boa oportunidade de retornar para o Brasil um pouco mais experiente, um pouco mais de bagagem. Sendo que eu cheguei, né, no Clube Avaí e o clube não estava tendo resultados positivos. E ali complica um pouco, né, de você mostrar o seu futebol, mostrar a sua qualidade. Infelizmente não consegui ter uma sequência boa para mostrar o meu futebol, né, para ser ali feliz. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de vir aqui para o Guarani, né, que me ofereceu um projeto bom. E espero aqui conseguir mostrar o meu futebol, o meu talento. E creio que as coisas vão fluir naturalmente.
Apesar de muitas informações desencontradas, a novela Jamerson, Coritiba, Guarani e Regis continua. Vamos continuar aguardando a qualquer momento mais informações. Tá chegando o Valdemir Gomes para falar do Guarani. Bom dia, Tigrão, tudo bem? Alô, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Esse negócio com o Coritiba aí, ele realmente tá se arrastando demais, hein? Falta ainda algum detalhezinho, o Jamerson espera um ok final para se apresentar, para fazer exames médicos já no Coritiba. A mesma coisa acontece com o Regis, que precisa se apresentar. Eu acho que essa demora excessiva para um negócio que está praticamente fechado, mas que ainda carece de um detalhezinho aqui ou outro ali, eu acho que essa demora excessiva prejudica demasiadamente aos dois clubes e principalmente aos jogadores. Porque o Regis já poderia estar aí, estamos praticamente a uma semana da estreia do Guarani contra o Avaí em casa pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu vejo assim, uma perda de tempo muito grande, um prejuízo de preparação muito grande, porque o jogador vai chegar e de repente não tem nem condições de estrear, tal, né? O retardamento, tal, essa indefinição de quando ele se apresenta e, logicamente, pelo pouquíssimo tempo que vai ter de treinamento e de readaptação ao clube que ele já defendeu, aliás, defendeu muito bem. E o mesmo se aplica ao Jamerson, né? Coritiba que é um jogador, precisa, quer, entrou na parada, a negociação, mas ainda tem algum pelinho aí, não sei, CH, não sei, até o momento em que a gente envia aqui esse material, ainda existe essa indefinição, ainda alguma coisa pendente que não autoriza nem o Regis se apresentar ao Guarani e nem o Jamerson de se apresentar ao Coritiba. Realmente é uma negociação que vai superando aquela do Richard Rios e que vai superando em tempo de espera, em duração da indefinição, em longevidade de indefinição, vai superando aí até mesmo a novela Direito de Nascer. Eu diria que está superando até a Redenção, que foi longa, hein? Meu Deus! Eu comecei a ver a novela Redenção, eu era criança de grupo escolar e quando a novela terminou eu já estava na universidade. Esse negócio está mais ou menos do mesmo tamanho. E uma outra notícia que não é boa é essa possibilidade de que o Guarani não venha a contar com o Tony Anderson, que fez o Campeonato Paulista lá pela Ferroviária, ele que é do Red Bull Bragantino. Entra na parada aí, como já dissemos, o ABC. Não sei que tamanho que está o bolso do ABC, a sua disponibilidade financeira, o seu potencial de investimento. Mas, de qualquer forma, é uma notícia que não agrada, porque eu gostaria muito de ver esse jogador que tem boa técnica, que tem boa chegada à frente, apesar de um falso lento, de não ser um jogador de muita mobilidade, mas é um canhoto bom de bola, que iria ajudar muito aí o Guarani nas suas pretensões de fazer uma grande campanha na Bezona que está aí batendo as portas. Tomara que este súbito interesse do ABC pelo jogador não atrapalhe a negociação e que não tire o jogador que já tinha praticamente sido até anunciado como reforço pelo próprio Guarani Futebol Clube. Gosto do Tony Anderson e torço para que ele fique e que o Guarani bata o pé, que não meça esforços dentro das suas possibilidades para ganhar essa briga aí com a equipe lá de Natal, no sentido de manter o atleta dentro das fileiras bugrinas para o restante dessa temporada, que é longo, hein? Restante longo. Vem aí o grosso da temporada, 38 rodadas de Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, CH. Obrigado, Tigrão. Bom, a novela continua. A gente tem informação de bastidores que está tudo certo. Agora existem informações desencontradas que faltam detalhes ainda. Só nos resta aguardar. 11h49 agora. É hora da Ponte na Band. Bom empate da Ponte fora de casa. Resultado que foi conseguido na superação. A Ponte teve o Pablo Diego de maneira irresponsável expulso de campo. Ficou tudo mais difícil. A Ponte estava bem no primeiro tempo.
Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir o professor Hélio dos Anjos, que fala do empate ontem em Novo Horizonte, Ponte 1, Novo Horizontino também 1. Mais uma vez, nós somos time. E quando você tem um time, e esse time não quer dizer os jogadores que estão dentro do campo, um time em relação ao trabalho, as coisas acontecem. Então hoje nós nos superamos, não é fácil, não é simples, 60 minutos com um homem a menos, e esse grupo manteve, acima de tudo, uma consistência de jogo muito grande. Claro que a bola vai mais perto do nosso gol, claro que a bola tem grandes possibilidades de entrar, naturalmente, mas se a gente for ver, o Kaique fez uma defesa frontal no segundo tempo e fez uma no primeiro tempo quando nós já estávamos com um homem a menos também. E o resto foram bolas alçadas, situações que ele acabou neutralizando. Hoje, você entende? É aquilo que eu falo, ele não machucou o jogador adversário, ele não fez nada a não ser dar esse famoso chutinho depois da jogada e naturalmente com o chato que está hoje no VAR, meu irmão. Porque o cara que está no VAR hoje, como é que é o nome dele? Thiago Duarte, essa mala, você entende? Nós erramos. Eu não reclamo da arbitragem nesse sentido, mas acima de tudo eu reclamo a arbitragem no critério. O critério do Luiz Flávio hoje não foi legal, tá? Teve uma falta que você com um homem a menos, o Jesus ganha um rebote, sai no meio de 3 jogadores, os 3 jogadores encaixam no Jesus, ei, falta, acabou. Não, mandou seguir a jogada dentro da nossa grande área. Não gostei sim, e olha que eu sou fã dele. Hoje mesmo, nas minhas informações dele, eu falei, gente, pode até errar, mas é um ato bom. Só que hoje ele foi o Luiz Flávio, antes daquele erro que ele teve no ano passado, que ele ficou suspenso. Bom, a gente vai debater muito sobre isso, eu tenho que chamar o Tigrão, mas eu tenho que informar agora, né? Ainda sobre o Guarani, tá, gente? O Tigrão vem falar do jogo já. Eu também vou fazer um comentário sobre o jogo e, na sequência, você pode acompanhar detalhes da vitória, o empate da Ponte, 1-1, nos donos da bola. Mas a informação nesse momento é a seguinte: sobre o Guarani, sobre a novela Regis Jamerson Coritiba. Regis vai se apresentar no Guarani na segunda-feira. Vai passar por exames médicos e ficará à disposição do técnico Bruno Pivetti. A comissão técnica vai decidir se vai ou não utilizar o Regis contra o Avaí, na próxima sexta-feira no Brinco. Após o empréstimo no final de 2023, o Guarani poderá ficar com o jogador até o final de 2024. Jamerson vai para o Coritiba. Valor total que o Coritiba paga ao Guarani, 6,3 milhões de reais. 4,5 por 25% dos direitos econômicos e 1.800.000 pelos salários do Regis até o final do ano, mais 13º. Portanto, o Guarani ficará com 25% para uma futura negociação do atleta Jamerson. Com a chegada do Regis, o Guarani desiste de Tony Anderson. Oficialmente, desiste. Vamos continuar acompanhando e aguardando maiores detalhes. Regis se apresenta no Guarani na segunda-feira e Jamerson vai para o Coritiba. Agora sim, Valdemir Gomes chegando para falar do empate da Ponte fora de casa em 1-1. Fala, Tigrão. Gostei muito da apresentação da Ponte ontem em Novo Horizonte e me atrevo a dizer que se não fosse aquela bobagem do Pablo Diego, de novo, não sei o que está acontecendo com esse jogador, ele na verdade recebeu a falta e aí revidou, levantou o pé de forma assintosa e aí acabou sendo expulso pela intervenção do VAR. Eu até acho que o Luiz Flávio de Oliveira não ia expulsar o jogador. Mas, de qualquer forma, uma atitude impensada que a gente tem que repudiar aqui, porque ele prejudicou demais a equipe, ele estava muito bem no jogo e a Ponte estava desenhando ali a vitória. É isso que eu me atrevo a dizer. Naquele momento, a Ponte mandava no jogo, preparava a abertura do marcador ainda no primeiro tempo, e aí o jogador vai expulso, né? E deixa o time com 10 num jogo duríssimo contra um time muito bem armado, contra um time muito bem dirigido pelo Eduardo Batista, um bom time. Tanto é que fez aí até agora a segunda melhor campanha da Série A2 do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino. E aí ficou difícil, a Ponte tomou o gol ainda no primeiro tempo, reagiu rápido, conseguiu empatar, belo gol do Gé, lutando ali, mais uma vez marcando pressão na saída de bola, num erro também de saída de bola do Novo Horizontino, mas ele induziu a erro, porque estava acompanhando atentamente, deu o bote, recuperou a bola, caminhou com ela e fez o gol.
Então, para mim, um bom resultado da Ponte, mas a Ponte teria voltado para Campinas, não tivesse jogado parte do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a menos, me atrevo a dizer que a Ponte teria voltado para Campinas com a vitória. Me atrevo a dizer isso, porque o time estava muito bem e mesmo com 10 jogadores teve forças para ir buscar um empate e depois suportou uma pressão do Novo Horizontino, jogando com muita garra, com muita determinação, com muita pegada, com muito espírito competitivo, encarando o jogo realmente como uma grande decisão. Agora aí, quem está jogando muita bola, que é o Leonaldo, é dúvida, né, para sábado, dor no tornozelo, até foi substituído, e a gente espera que o Leonaldo ganhe condições. Hoje é quinta-feira, o jogo é já no sábado, já depois de amanhã, e a gente espera o Leonaldo inteiro, porque é um verdadeiro tanque no meio-campo da Ponte, um marcador exímio, um jogador que corre nos 4 cantos do gramado, que corre o campo todo e que, se não jogar, vai fazer muita falta. Bem como o Júnior Tavares, que dá aí, né, este contorno de experiência ali para a lateral esquerda da Ponte, às vezes com altos e baixos, às vezes errando alguns passes, mas no geral vem bem o Júnior Tavares, é um jogador realmente já rodado, já cascudo e que é muito importante nesse tipo de decisão, na qual a Ponte vai se envolver aí no próximo final de semana, no próximo sábado, a partir das 15 horas no estádio Moisés Lucarelli. Então os dois são dúvida, né? Isso é preocupante, mas eu acredito que ambos ganhem condição de jogo e estejam à disposição de Hélio dos Anjos, tanto o Leonaldo quanto o Júnior Tavares. De parabéns à Ponte, pela hombridade, pela superação, pelo fato de ter conseguido segurar o samba e, a meu ver, de ter conquistado um bom resultado. Poderia ter sido melhor, mas dentro das circunstâncias, com um jogador a menos em boa parte do jogo, acho que o resultado foi bom e o time da Ponte se mostrou mais uma vez coeso, guerreiro, concentrado e me parece que predestinado a levantar esse título no próximo sábado em Campinas, CH. Meu Tigrão, ontem saiu a tabela desmembrada, à tarde a gente vai falar com detalhes da tabela dos dois times, mas o clássico entre Ponte e Guarani vai ser no dia 21 de maio, noturno, né, no primeiro turno, no Moisés Lucarelli, às 18 horas, e o derby será transmitido pela TV Band+, tá bom, gente? Hora certa, 11h58 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor transmissão. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor equipe esportiva do interior. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Muito obrigado pelo seu carinho, prometendo voltar amanhã com mais um Nossa Área. Mesmo no feriado estaremos aqui, firmes e fortes, sempre às 11h30 da manhã, para falar em esportes para você. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.